Olá, muito boa tarde. Meu nome é Alexandre Martins e hoje, em 1080 segundos, tenho um novo convidado. É ele um convidado anunciado, que é o Pedro Marques. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio 1080 segundos. Eu que agradeço. Para quem não te conhece, Pedro, quem é o Pedro Marques? Bem, essa é daquelas perguntas que de facto não é fácil responder, mas sou um rapaz com 45 anos, que nasci no Porto, vivi grande parte do meu tempo no Porto e, entretanto, há cerca de 15 anos estou a viver em Oliveira das Mães, há 15 a 6 anos. Sou um rapaz que teve a sorte de ser adotado por uma família absolutamente fantástica e que, obviamente, a partir daí mudou a minha vida, não é? Tenho uma família espetacular que me deu, de facto, a possibilidade de tirar um curso académico, formei-me em Direito. Sempre fui uma pessoa muito equilibrada. Uma coisa que eu acho que é importante nas pessoas é não caírem em exageros, não serem fundamentalistas, e eu acho que sempre me vi como uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa que sabe dosear as suas características. E ao longo do tempo tentei aprender com aqueles que eu achava que de facto eram importantes e que determinaram um bocadinho a minha forma de ser. Obviamente que os meus pais deram uma educação. No facto de também ter estudado num colégio de freiras, o Colégio Luso-Francês no Porto, ainda hoje eu sinto isso, que me deu bastantes bases de personalidade. Ainda sinto que tenho restícios muito daquilo que eu aprendi durante aqueles primeiros anos de escola. Depois fui sempre um aluno razoável em termos de escola, sempre um bom aluno, em que gostei sempre de estudar e gostei muito sempre de escrever e ler. Era uma das coisas que eu ainda hoje gosto e reconhecidamente escrevo bem e gosto muito de escrever, e é uma das coisas que eu acho que é importante nós mantermos e tentarmos de alguma forma ter uma regularidade na escrita. É muito importante as pessoas escreverem. Eu acho que é fundamental. Nós hoje não temos tanto tempo e temos estas coisas das tecnologias, mas quando nós escrevemos deixamos muito do que é nosso nessa escrita. Depois, entretanto, fui advogado durante 17 anos, mais ou menos. Sempre tive uma paixão muito grande, que era a política, além do desporto, que foi sempre o meu motor enquanto advogado e enquanto cidadão. Portanto, basicamente, a minha vida circunscrevia-se ao meu curso, ao facto de eu sempre quis ser advogado, quis sempre seguir direito e quis sempre, para mim, de facto, a justiça é muito importante nos países e na gestão dos países e das democracias, e tinha uma enorme paixão, e tenho uma enorme paixão pela justiça e pela profissão que exercia. Depois, o desporto era sempre aquela coisa que também mexia comigo, e por isso também acabei por um bocadinho me especializar em direito desportivo e trabalhei sempre muito nessa área, mas sempre tive o bichinho também da política, ou seja, eu sempre fui uma pessoa atenta aos fenómenos sociais e aos fenómenos dos países e das suas políticas e das questões sociais, e isso acabou sempre por motivar também a minha atuação enquanto cidadão, e sempre fui um cidadão presente quer no mundo associativo, quer nas questões dos partidos, quer nas questões mais técnicas das cidades, das gestões das cidades, e isso fez de mim também um bocadinho a vontade de um dia aceitar um desafio, e aceitei esse desafio há cerca de 7 anos, em ser vereador da Câmara de Oliveira das Mães. Um projeto que me está a dar muito, está a ser de facto uma coisa bastante positiva, numa conjuntura muito difícil, uma conjuntura difícil principalmente para os municípios, num concelho que eu não conhecia muito bem, vivia cá, mas de facto a minha vida estava toda inclinada para o Porto, mas que eu facilmente me apaixonei. Ainda não era vereador, de facto já vivia muito
o que eram as qualidades, as idiosincrasias da cidade e do concelho, que fez com que as pessoas, se calhar, percebessem que o meu know-how que eu, no fundo, fui adquirindo ao longo do tempo, poderia ser útil nesta cidade, em que também respirava desporto, já na altura, e que, de facto, tinha muitas condições, e tem muitas condições para se destacar e para se afirmar nos panoramas das câmaras municipais de todo o país, quer no âmbito do desporto, quer no âmbito do turismo, quer nos movimentos cívicos e associativos. Nós, de facto, temos um movimento cívico e associativo muito forte. E uma das coisas que me fez também apostar um bocadinho nestas coisas da política foi que eu nunca fui muito de recusar desafios e nunca fui muito de achar que ia toda a vida fazer a mesma coisa. Eu acho que hoje as pessoas já começam um bocadinho a pensar assim, não é? Começam a pensar que se calhar até tiram um curso e não o vão exercer, e há muitos casos negativos, e outros que eu conheço, pessoas que hoje estão muito bem sucedidas profissionalmente e nunca fizeram nada relacionado com a sua formação académica. E hoje as pessoas têm que ter um bocadinho essa consciência de que é importante as pessoas perceberem, de facto, o que devem fazer é aquilo que gostam, não é? Que é um bocadinho como tu, no fundo, ou seja, nós, de facto, temos que, independentemente dos projetos, independentemente das pessoas que temos ao lado, independentemente dos objetivos que queremos atingir, eu acho que temos, de facto, de ser felizes naquilo que fazemos. E é verdade que, de facto, nos últimos 7 anos a minha vida mudou absolutamente. Como deves imaginar, um advogado de Barra, no Porto, de repente vê-se a ser vereador numa cidade em Oliveira das Meias, que conhecia bem e que, de facto, gostava, que escolheu para viver, mas a vida mudou completamente, ou seja, os hábitos e as dinâmicas não mudaram muito, porque eu sempre fui muito de trabalhar muito, e muito até tarde, e sempre trabalhei sempre aos fins de semana. Os advogados, de facto, têm esta necessidade, e nós, enquanto vereadores, também é natural que, de facto, sejam 7 dias de trabalho, porque nós não podemos parar um segundo, somos 24 horas vereador, como era 24 horas advogado. Mas a verdade é que é completamente diferente nós sermos um profissional liberal e passarmos a exercer um cargo público, não é? Onde temos 70 mil pessoas, no caso de Oliveira das Meias, cerca de 70 mil pessoas a avaliar o nosso trabalho diariamente. E, portanto, é de uma exigência um bocadinho... Exatamente. Como é que tem sido essa tua experiência como vereador? É assim, eu acho que qualquer pessoa devia passar por isto, sinceramente. É um enorme ensinamento, é um constante pôr à prova as tuas capacidades, a tua capacidade de resistência. Não há monotonia, ou seja, todos os dias são dias diferentes. Há sempre uma parte técnica, ou seja, de despachos, de autorizações, de decisões, mas de facto são dias completamente diferentes em que efetivamente nos ocupam muito e nós, e principalmente, eu não tenho dúvidas nenhumas disto, principalmente em câmaras mais pequenas, em que de facto há uma proximidade muito grande aos vereadores e há uma assunção de responsabilidades muito grande aos vereadores, ou seja, nós não temos assessores, somos apenas 5 elementos da Câmara Municipal e, portanto, há uma exigência muito grande de presença, de resolução, de decisão. Mas é absolutamente fantástico quando nós temos o resultado, o feedback do nosso trabalho. E isso, de facto, é a grande vantagem de ser autarca. Esta relação que nós temos com a administração local é, de facto, única. Não me parece que exista isso enquanto ministro ou enquanto secretário de Estado, porque, de facto, a relação é muito imediata. Nós saímos à rua e lidamos com os nossos clientes, com as pessoas que, de facto, veem o nosso trabalho. E, portanto, essa relação tem sido uma relação absolutamente fantástica, porque as pessoas respeitam o nosso trabalho,
tenho tido enormes feedbacks e tenho tido também a simpatia das pessoas. Comecei por ser um vereador desconhecido, que ninguém sabia quem era, como é que veio aqui parar, quase, que no fundo também tinha, agora não, mas na altura tinha ainda uma idade relativamente jovem para vereador, mas a verdade é que lentamente fui procurando o meu palco também, fui tentando perceber um bocadinho qual era o meu lugar na política local, fui tentando de alguma forma também estar mais dentro dos anseios das pessoas e hoje sinto que de facto aprendi muito e cresci muito com estas funções, mas que também deixo um bocadinho de mim em muitos lugares, em muitos momentos, porque sempre que o fiz com uma devoção muito grande, com uma dedicação muito grande, como se fosse de facto a minha terra natal. E eu costumo dizer que tive duas vezes sorte na vida, foi o facto de ser adotado enquanto criança e depois ter uma cidade, um concelho como Oliveira das Meias, que me acolheu exatamente da mesma forma, como um filho adotivo, mas que me vê com respeito e com alguma admiração, penso eu, e portanto aqui vou ficar toda a minha vida, é aqui que eu construí a minha casa e é aqui que eu de facto tenho o meu filho a crescer e de facto também sinto que já faço parte desta grande cidade, deste grande concelho e espero que de facto Oliveira das Meias continue a crescer e a se afirmar. O que é que te apaixona na política? É um bocadinho isso, aquilo que eu te disse, obviamente que nem tudo é bom, nem sempre corre tudo bem, nem sempre as nossas decisões são as decisões mais acertadas, mas quando nós temos uma equipa como eu tenho na Câmara Municipal, liderada por uma pessoa que escusa-se qualquer comentário, de facto para mim é uma pessoa, além de ser uma grande pessoa, além de ser um grande homem, é de facto a meu ver um grande gestor de homens, de equipas, um grande político, porque nós não podemos nunca dissociar o nosso papel enquanto políticos daquilo que nós somos verdadeiramente, porque se nós formos boas pessoas, nós vamos, de facto, com mais ou menos capacidade, vamos, de facto, transmitir coisas positivas à sociedade. E, de facto, fruto também um bocadinho dessa relação perfeita que existe na nossa equipa, a verdade é que nós temos conseguido resultados. Fruto de muito esforço, muita dedicação, muita paciência dos oliveirenses, diga-se de passagem. Eles estão a ser demasiadamente pacientes em algumas matérias, até no meu ponto de vista. A verdade é que nós estamos, a meu ver, a dar responsabilidade, a dar credibilidade à política de Oliveira das Meias, à política local, e estamos um bocadinho também, sinceramente, a servir, já servimos e continuamos a servir de bons exemplos, de boas práticas. E isso parece que não, também é algo que não se vê tanto, que não é tão palpável como uma estrada, como uma escola, como um edifício público, mas a verdade é que quando nós assumimos a Câmara Municipal, assumimos também que deveríamos, de facto, nos preocupar em primeiro lugar com a dívida, porque nós podemos, é como nas nossas casas, nós podemos ir de férias, mas se tivermos dívidas, acho que devemos pagar primeiro as dívidas e depois ir de férias. E foi um bocadinho aquilo que nós pensamos e que nós fizemos e que hoje, de facto, temos resultados à vista, porque a dívida da Câmara Municipal baixou substancialmente e nós continuamos no terreno, continuamos a dar a cara, continuamos preocupados, de facto, porque temos ainda muito por fazer e por atingir, mas a política de facto é isto, e isto é o acordar todos os dias com a sensação de que temos que de facto continuar a trabalhar, a procurar soluções, e isso, eu penso que quando nós nos sentimos concretizados, seja na política, seja em outras áreas, a verdade é que se calhar os resultados aparecem mais facilmente. Qual foi a grande transformação que tu viste da diferença de seres advogado e hoje em dia estás como autarca? É a liberdade, claramente, ou seja, uma pessoa não sendo uma figura pública, porque nós na nossa cidade
acabamos por ser muito expostos, somos pessoas conhecidas, porque ainda por cima somos só 5 pessoas no Executivo Municipal. Portanto, acabamos por perder um bocadinho da nossa liberdade, do nosso dia-a-dia. Depois porque, de facto, não há horas para nada, não é? Ou seja, os fins de semana são muito intensos, nós começamos sempre com uma agenda muito fixa, muito preenchida. Depois há uma questão, é que quando nós trabalhamos por conta própria, nós gerimos um bocadinho a nossa agenda e fazemos um bocadinho a programação. Aqui não, estamos sempre um bocadinho sujeitos, não somos inertes às necessidades dos outros e, portanto, aparecem-nos muitos convites para estar presente aqui ou acolá, e isso de facto condiciona o nosso dia-a-dia. E depois é o facto de termos necessidade de, num dia, pensar em coisas completamente diferentes. Ou seja, enquanto que um advogado trata de assuntos ligados à justiça, tem os seus processos, os seus clientes, apesar de serem processos completamente diferentes uns dos outros, a verdade é que estamos sempre no mesmo meio de decisão. Aqui não, nós estamos a tratar de uma questão que tem a ver puramente com as finanças, como tem depois a ver matérias que têm a ver com o desporto ou com a juventude, e portanto isto, de alguma forma, tu tens que durante o dia fechar e abrir muitas gavetas, ligar e desligar muitas fichas, porque de facto as diversidades de matérias são tantas que tu chegas a uma altura em que tens de te habituar a este ritmo. E portanto a grande diferença que eu senti, além da questão da liberdade, que de facto nós temos que reconhecer que somos conhecidos na nossa terra e temos que, de alguma forma, passar uma mensagem de responsabilidade, não é? E, portanto, a partir daqui as coisas mudaram, porque eu era um humilde desconhecido na advocacia, porque somos muitos advogados e porque há apenas meia dúzia deles que têm, de facto, palco na televisão, mas depois passas para um cenário que, aí sim, aí tu tens que, de facto, primar pelo teu bom nome, porque isso pode pôr em causa toda uma máquina que está por trás de ti. E, portanto, a partir desse momento, há necessidade de ajustar. E foi isso que eu fiz. Já algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Muitas vezes, sinceramente, muitas vezes penso, de facto, qual é a nossa missão e o que é que, de facto, se nós às vezes estamos no caminho certo. Ou seja, e então, hoje em dia, o mundo, de facto, é tão às vezes, incompreensível, que nos faz pensar um bocadinho se vale a pena continuar a lutar pelos ideais que defendemos, pelos valores que queremos, ou se às vezes dá que pensar se não seria melhor pegar nos chinelos e numa toalha e viver para um sítio isolado e não ter que lidar com as pessoas. Mas eu acho que a nossa missão é um bocadinho essa, ou seja, nós, independentemente de tudo, temos que perceber que as pessoas boas, não é? As pessoas que de facto têm valores, que têm princípios e que lutam por isso, devem de facto nunca desistir, porque se calhar é essa o nosso ditame, é essa a nossa missão na Terra. E eu acredito em Deus e sou de facto uma pessoa que vive um bocadinho as questões da religião, mas a verdade é que eu acho que se calhar Deus, que criou o mundo e que criou o mundo como ele é, tem certamente um olhar especial para aquelas pessoas que continuam a acreditar de que somos capazes de melhorar o mundo todos os dias com o nosso olhar, com a nossa dedicação, com o nosso esforço. E se calhar é um bocadinho essa a ideia que me faz com que eu continue a acordar com a mesma vontade de... Eu acho que há um ditado que é verdade, a minha reação depende um bocadinho da tua, ou seja, se eu for dedicado, se eu for educado, provavelmente eu vou conseguir esse resultado da parte contrária, do receptor, e portanto a verdade é esta, é um bocadinho aquilo que se procura e que eu acho que meia humanidade luta por isto, a outra se calhar luta por outros ideais, mas eu acho que nós temos sempre que acreditar de que podemos, de facto, com os nossos valores, ajudar que o mundo seja um bocadinho melhor.
A próxima questão que eu te vou colocar é uma dupla questão. Qual foi o maior desafio que tu tiveste até hoje e qual será o maior desafio daqui para a frente? O maior desafio que eu tive até hoje foi, de facto, vir para a política. Não tenho dúvidas nenhumas que o facto de repente, de um dia para o outro, tomar uma decisão de deixar a minha profissão em stand-by e partir para um cargo desta natureza foi, de facto, um desafio enorme, da qual eu não me arrependo, em que muita gente me achou louco na altura, e amigos meus, e clientes meus, e colegas meus de profissão. Não faças isso, tens uma vida profissional incrível, e portanto, mas a verdade é que é isso mesmo, ou seja, eu se não optasse, e a vida é feita disto, é de opções, se não optasse, se calhar hoje não estaria a fazer uma coisa completamente diferente, até nem seria advogado ou coisa parecida, e rasguei um bocadinho os horizontes. E o meu pai, os meus pais sempre quiseram que eu tirasse uma licenciatura, mas nunca me deram grande conforto para eu seguir direito. E sempre aquela questão, naquela altura, então, era incrível, que era a questão da medicina e por aí fora. E a verdade é que eu seria muito mau médico, não é? Apesar de ser muito sensível, se calhar o problema é mesmo esse. Eu acho que os médicos têm, de facto, qualidades incríveis e salvam, de facto, gente que, de facto, tem a capacidade de sofrer interiormente aquilo que têm que fazer, fazem, independentemente do sofrimento que estão a ver. Esse foi, de facto, o meu maior desafio. O meu maior desafio para o futuro é provavelmente dar outra destas cambalhotas na vida, porque eu acho que, de facto, comecei por ser, no princípio da minha vida, empresário, ainda durante o curso. Tive o cuidado de ainda durante o curso já estar a trabalhar num escritório de advogados. E isso deu-me a facilidade também, ao fim de 6 meses de terminar o meu estágio profissional da Ordem dos Advogados, poder montar o escritório sozinho. Portanto, a verdade é isto, ou seja, nós temos que ser capazes de perceber se estamos bem, se estamos a ser úteis. Eu acho isso fundamental. No dia em que eu perceber que já não dou mais, que já não consigo contribuir mais, serei o primeiro a dirigir-me aos meus parceiros e dizer: olha, não consigo ser mais útil no trabalho que estou aqui a desenvolver. E há um enorme desafio, que é nosso, que é meu, de perceber até que ponto eu sou capaz de dar ainda mais, mas também há a necessidade, e eu passo muito essa mensagem, de que as pessoas também, independentemente de tudo, não se podem acomodar. E apesar de nós chegarmos a um ponto hoje em que os automatismos estão quase todos estabelecidos, em que as minhas máquinas, nos pelouros que eu tenho, estão muito bem oleadas e as pessoas bastam olhar para mim, ou até já nem olham para mim porque já sabem qual é a minha reação, aquilo que eu quero que aconteça. A verdade é que nós nunca, e isso eu digo principalmente aos mais novos, nunca nos devemos acomodar e devemos sempre, uma coisa que eu chamo muito a atenção dos nossos colaboradores, é no âmbito de continuarmos a querer aprender, continuarmos a querer fazer formações. Temos que, de facto, continuar a acreditar que o saber movimenta muito e é importante para o nosso dia-a-dia. E por isso o meu maior desafio vai ser perceber até que ponto eu já não contribuo com o ritmo que queria para esta dinâmica estabelecida. E, portanto, quando chegar a essa altura, de uma forma ou de outra, e a política não pode ser vista como um emprego, como algo duradouro, mas é evidente que tem um bocadinho a ver com aquilo que nós achamos que ainda somos capazes de contribuir. Como é que gostarias de ser reconhecido um dia? Eu, por acaso, nunca tive... Há pessoas que vivem um bocadinho do reconhecimento e já os poetas diziam que nós, de facto, o que queremos não é dinheiro, o que queremos é, de facto, chegar ao fim da vida e sermos minimamente reconhecidos pelo nosso percurso.
Bem, eu não tenho grandes ambições porque a política é muito efêmera. Isto é um bocadinho como o desporto. O desporto e a política nestas matérias são muito parecidas, que é o facto de a nossa equipa ganha, somos os melhores. A nossa equipa perde, já estão a mandar vir com os jogadores e com o treinador e por aí fora. E a política é exatamente um bocadinho isto. Ou seja, nós, e digo isto muitas vezes aos meus colaboradores quando estamos a decidir e a trabalhar, nós podemos fazer 100 coisas bem. Se fizermos uma mal, vamos ser vistos por aquela que fizemos mal. E isto na política é o dia-a-dia. Ou seja, o dia-a-dia tem que ser sempre previsto como um termómetro. O termómetro nos diz se estamos ou não estamos no caminho certo. E portanto, o reconhecimento não é tanto a nível do meu trabalho, mas se algum dia as pessoas avaliarem o meu trabalho, pelo menos que avaliem como uma pessoa séria, dedicada e que tentou de facto fazer o seu melhor nestas funções. Porque para mim só assim é que as coisas têm sentido. Nós temos que ser sérios no nosso trabalho, temos que dar tudo o que temos, nos dedicar por corpo e alma e de alguma forma depois pudermos de facto ter resultados positivos e transparecer isso para a comunidade, ótimo. Agora, não estou à espera porque eu sei que de facto basta olhar para trás, né? E basta olhar para aqueles que me antecederam, que foram excelentes vereadores, pessoas que de facto dedicaram muito, mas que hoje não são pessoas que me deixaram saudades a muita gente, certamente, a mim também, trabalhei com alguns, foram pessoas excepcionais, mas não há aqui de facto uma... Porque o protagonismo nestas matérias é sempre muito efêmero. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta questão é superação. E porquê é que eu muitas vezes faço esta questão a alguns dos meus convidados? Porque muitas vezes podem estar a passar por esse momento algumas pessoas que estão a ver ali e muitas vezes nós vemos um passo atrás para seguir dar 2 ou 3 à frente e vemos a tomada de consciência da pessoa. E daí muitas vezes essa resposta tua, porque já passaste por esse momento, pode ajudar outras pessoas. Eu costumo dizer, Alexandre, que sou um puto com muita sorte, a sério, e tenho de facto de reconhecer isto, tenho uma estrelinha que me guia, tenho de facto tudo que uma pessoa normal gosta de ter e que quer ter, e tenho tudo. Nesse aspecto não sou rico, não é questões materiais que eu me refiro, mas tenho muito bons amigos, tenho uma boa família, tive muita sorte porque sempre me orientei bem, nunca me dei a exageros, nunca fui de modas, nunca quis mais do que era meu e de direito. E, portanto, nunca tive assim uma catacombe que me fizesse aprender, mas essencialmente eu lembro-me de um dos melhores momentos da minha vida, que foi na faculdade. Foi, de facto, um ano em que eu fiz o 5º ano todo e deixei família e sucessões, 2 cadeiras que eu não conseguia fazer aquelas cadeiras. Eu tinha um professor muito exigente, um alemão, e a família só podia fazer sessões se fizesse família, que era a precedente. E fiz não sei quantos exames e não sei quantas orais e não passava aquelas cadeiras. E tanto é que depois acabei o curso em setembro com sucessões. E já estava a pensar a desistir. Disse assim, faltam-me 2 cadeiras, mas eu não consigo fazer isto, vou desistir. Eu estudava, não sabia o que é que estava a passar. E andava sempre ali nos 6, 7 e precisava de 8 para ir à oral. Então já estava mesmo a ponderar, não sei o que é de fazer. Se calhar vou desistir, porque já era a 5ª oral que eu fazia, e o 5º exame que fazia e não conseguia ir à oral. Foi quando eu morava em Espinho nessa altura, e em Espinho há uma devoção muito grande por Nossa Senhora da Ajuda. E decidi ir lá, à Capela de Nossa Senhora da Ajuda. E tive aquelas conversas que acho que todos nós, na nossa fé, da forma como encaramos estas coisas, eu não sou muito formal quando falo com Deus ou com Nossa Senhora, e disse-lhe, ajuda-me lá porque eu não consigo, e isto tem que de facto mudar e preciso de uma ajuda tua, divina e por aí fora, não sei o que mais. O que é certo é que eu fiz aquilo assim. Fiz a cadeira com muita facilidade e depois fiz sucessões em setembro, também com muita facilidade, a última cadeira.
e aquilo de facto mudou tudo. E eu ainda hoje, quando sinto e tenho muitas vezes a necessidade, porque eu não gosto de tomar decisões um bocadinho precipitadas e também não gosto de falhar. A coisa que se me perguntar assim, o que é que tu detestas é falhar, percebes? E portanto, eu às vezes até penso muito sobre os assuntos e por aí fora, mas a pior coisa que pode acontecer para mim é o falhanço, isso eu reconheço. Não é a inação, não é é de facto o falhar com os outros, nem tanto comigo, é falhar com os outros, aqueles que gostam de mim, que me apreciam, e isso foi ao longo de toda a minha vida. Eu toda a minha vida pautei-me sempre por valores, exatamente porque não era só aquilo que eu achava que era importante para mim, mas também para os outros, principalmente para aqueles que gostavam de mim. E portanto, a partir dali, alguma coisa me fez acreditar que de facto Deus existe, que estas coisas de facto da religião são uma realidade, porque aquilo estava mesmo ali, ou fazes ou não fazes, ou desistes ou não desistes, e portanto a partir daí sou devoto de Nossa Senhora da Ajuda. O que é que tu valorizas numa pessoa? Eu costumo dizer também que dificilmente uma pessoa me engana, com muita sinceridade. Porque isto é uma qualidade até dos advogados, é uma qualidade das pessoas que estão um bocadinho na área do humanismo e raramente me desiludem, percebes? Porque de facto eu faço uma pré-avaliação muito rápida das pessoas e apercebo-me de facto dos valores dessa pessoa. Mas aprecio obviamente valores como o facto de uma pessoa ser equilibrada. Eu não gosto de nada de exageros, em nada na vida. Acho que é importantíssimo a pessoa saber que quando são teimosas, tem que chegar um momento em que têm que parar de ser teimosas e, portanto, o equilíbrio no ser humano acho que é uma coisa... Depois é a coerência. Acho que uma pessoa pode até estar a dizer asneira, pode até estar errada, não se aperceber disso, mas acho que é importante nós sermos coerentes, não é? E sermos, de facto, pautados por uma estrada de propósitos. Não, hoje é isto, amanhã é aquilo, não. Eu, de facto, seguir a sua trajetória. Depois, detesto injustiças entre as pessoas. Acho que as pessoas... Eu não sou capaz de, por dolo, por intenção, magoar alguém. E conheço muita gente que é assim, né, infelizmente, e eu acho que as pessoas de boa índole, por muito que não gostem, há pessoas que eu não gosto, ponto final, e as pessoas, algumas delas até sabem que eu não gosto delas. Eu também não me escondo muito nessas matérias, mas acho que as pessoas, de facto, devem tentar ser justas umas com as outras, e isso implica, de facto, algum esforço, às vezes, esta pessoa nem merecia isto, mas acho que isso é muito importante. E depois, a humildade. Eu acho que se alguma coisa me também caracteriza é um bocadinho a humildade. Eu acho que nós devemos saber qual é o nosso papel e não nos entrarmos, não querermos, de facto, palcos do que não são os nossos e, portanto, a humildade das pessoas é algo que eu admiro muito. Se tivesses a possibilidade de parar uma pessoa durante 10 segundos, quem seria e o que é que lhe irias questionar? Viva ou morta? É-me igual. Há muitas, mas provavelmente a mente mais brilhante do mundo da humanidade, que é o Leonardo da Vinci. Provavelmente. E o que é que iria-lhe de alguma forma perguntar como é que ele estruturava o seu pensamento. Ou seja, naquela mente brilhante, que de facto para mim é a mente mais brilhante da humanidade, como é que ele estruturava? Repara uma coisa, nós podemos ser inteligentes e temos que também perceber que temos que ter a capacidade de utilizar da melhor forma a nossa inteligência, o nosso know-how e, portanto, ele, sem muito do que nós dois temos, não é? Vejam o que é que ele contribuiu para a humanidade e ainda hoje contribui. Portanto, ele era uma mente completamente diferente daquilo que nós podemos padronizar, como é que ele pensava, como é que ele via as coisas e, de facto, para nós que somos normais, né, falar com uma pessoa que não era normal, no fundo era isso que eu lhe perguntaria. Ou esse
Ou uma outra pessoa que eu gostaria muito de ter conhecido era o Mandela. Acho que de facto também é um ser acima da média. Não é? Qual seria a pergunta que farias ao Mandela? Provavelmente porque é que ele não pôs termo à vida dele enquanto esteve preso e provavelmente eu saberia a resposta, mas a verdade é que eu perguntaria muito o que tinha a ver com a apartheid naquele momento e o que é que ele de facto, se ele acreditava mesmo que aqueles ideais que ele defendia se ainda se iriam concretizar com ele vivo. E no fundo acabou por acontecer, felizmente, e ele libertado ainda há tempo de poder gozar um bocadinho aquilo que ele proporcionou àquele povo e portanto seria no fundo perceber também um bocadinho aquilo que tu estás aqui um bocado a fazer hoje, é um bocadinho a gente conversar com essa pessoa e perceber de facto que nós em simples atos de conversa, que podem parecer banais, aprendemos muito, não é? A minha última questão tem a ver, desde que te conheces, qual foi a pergunta que te fizeram que mais te fez pensar? Desde que te conheces. Sim. Provavelmente porque é que sou benfiquista. Muitas vezes me perguntam, porque toda a minha família é portista e toda a gente que... eu sendo do Porto e estando ligado ao desporto desde pequenino, conhecendo muito bem o presidente do Futebol Clube do Porto, que é amigo do meu pai, e em que eu cresci num clube que era um clube satélite do Porto, que era o Infesta, toda a gente se questiona, mas como é que tu viraste benfiquista quando tudo isto... É se calhar porque há uma coisa que eu também não sou. Eu sou carneiro, mas é de nome. E independentemente de ser bloqueado muitas vezes, as pessoas pensarem que me moldam e que de alguma forma estão seguras na minha atitude, a verdade é que eu jogo muito rompante também, jogo muito à Messi, não é? E portanto, quando eu, repara, e às vezes isto acontece no teu dia-a-dia, quando as coisas possam parecer aceitáveis, independentemente disso, tu não tens necessariamente que de te dobrar. E depois, quando eu analiso muito mais as questões negativas do que positivas, não é? Porque o positivo é uma obrigação nossa enquanto seres humanos, o negativo é que não. Mas o sermos positivos tem que ser parte integrante do nosso dia-a-dia, naturalmente. E, portanto, naquela altura também me fui apercebendo de que não era aquilo que eu gostava. Não quer dizer que eles sejam diferentes, o Porto, o Benfica, o Sporting, seja quem for. Não tem a ver com isso, tem a ver com as realidades que eu naquela altura me fui apercebendo e vivendo e dizia, eu não gosto disto, eu não quero isto para mim. E posso dizer que as únicas grandes chatices que eu tive com o meu pai foi exatamente por causa do Porto e por causa do Pinto da Costa. Porque eu depois, entretanto, até era advogado e tive que lidar com alguns assuntos relacionados com o Futebol Clube do Porto e nós podemos ser, lá está aquilo, no fundo resume-se a nossa conversa a isto, nós podemos ser os melhores em qualquer coisa, mas se calhar eu prefiro ser o melhor enquanto Pedro do que muitos que lá estão em cima como grandes nomes da nossa sociedade, mas que de facto depois também falta ali qualquer coisa, percebes? E independentemente de eu achar que todas as pessoas têm os dois lados, têm um lado positivo e negativo. Mas basicamente para responder à tua pergunta foi essa a pergunta que me questiona muitas vezes, é como é que eu sou benfiquista e não sou portista. E se calhar porque foi exatamente aquilo que eu vi naquela altura e a gente começa a ser, clubisticamente falando, começa a ser deste ou daquele, muito novo, não é? E portanto, mas eu hoje também tenho muitas paixões no desporto mas o meu lema hoje de vida é claramente este que está aqui no chão deste pavilhão, que é Azemais. Para finalizar 1080 segundos, vou colocar a última questão ao Pedro, que tem a ver qual foi a pessoa que mais te marcou na vida pela positiva e que passou pela tua vida pela positiva e o que é que ela te ensinou? Tive várias, mas eu diria que
e não é por estar aqui neste preciso momento, mas diria que uma das pessoas que mais me marca e que vai marcar mais a minha vida, vivo aí a 80, 90 anos, é de facto o Dr. Hermínio Loureiro, que é uma pessoa com uma elasticidade mental que eu não acho muito normal, ou seja, a sua flexibilidade, a sua capacidade de trabalho, aquilo que eu já aprendi com ele e sei que posso aprender com ele, é de facto uma pessoa que marca qualquer um, ou seja, quem o conhece sabe que está ali uma pessoa muito especial. E eu tenho a sorte, a felicidade de poder lidar com ele todos os dias, de poder conviver com ele, quer em trabalho, quer em fora de trabalho, e de facto é uma pessoa que eu, enquanto trabalho, enquanto amigo, enquanto companheiro, me marca e vai marcar para toda a vida, porque de facto eu vim para a política um bocadinho porque ele insistiu comigo, acreditou em mim, e tem sido um presidente e um companheiro, um amigo acima de tudo, e portanto aquilo que eu posso dizer relativamente a essa pergunta é essa. Claro que o meu pai, obviamente, é o meu pai, marca-me muito do que eu sou. O meu pai é uma pessoa extremamente simples, humilde, foi um grande jogador de futebol, é uma pessoa que trabalhou toda a vida para os seus e, no fundo, é aquilo que eu também tenho como ideais, é dar boas condições aos meus e criar, de facto, bases para que aquilo que eu tive, a sorte que eu tive e todas as condições que eu tive para poder chegar onde cheguei, aqueles que estão comigo também o possam fazer. Agora, de facto, o Dr. Hermínio Loureiro, além de um bom amigo, é claramente uma pessoa que inspira-te e isso nós hoje precisamos de homens assim, nós hoje precisamos de facto de pessoas que nos surpreendam e eu sou muitas vezes surpreendido por ele, sei que ele de facto tem aqui também um bom parceiro e sabe que pode contar comigo, mas independentemente de tudo é super enriquecedor nós podermos conviver com ele e poder de facto aprender muito com ele. Quais as dicas que darias às gerações de futuro? Em primeiro lugar, devem sempre lutar por aquilo que acreditam e devem lutar sonhando. Eu acho que o sonho comanda mesmo a vida e acho que nós hoje sonhamos pouco, nós hoje paramos pouco para acreditar em nós hoje somos muito mais egoístas também, mas também temos que ter consciência de que o mundo hoje é muito global e, portanto, as oportunidades estão em todo lado e que nunca desistam de facto de serem bons. O que eu acho fundamental, acho que é, eu dizia muitas vezes ao meu filho, quando era mais pequenino, dizia-lhe, eu prefiro que tu sejas, podes até ser mau aluno, mas que tu sejas educado e que tu sejas honesto. Por acaso ele até é muito bom aluno e também tem essas particularidades por acaso. Mas a verdade é esta, é que não deixem de acreditar no bem. E não se deixem moldar no mal. Nós hoje ligamos a televisão e eu, por exemplo, esta semana passei, sempre que andei de carro, a ouvir música de CD, porque já não aguento tanta barbaridade que se diz, quer em todos os setores da sociedade. Nós vemos hoje ridículas imagens de tudo o que está a passar no mundo, inacreditável, mas nós temos que, de facto, ter consciência de que o bem tem que superar e que as pessoas que de facto, no fundo, moldam as partes negativas da nossa humanidade não são melhores que nós, não têm mais condições de nós, não têm mais força que nós e, portanto, aquilo que eu, de alguma forma, vou passando aos jovens é que continuam a avaliar o mais importante que nós temos, que é a nossa família, é os nossos amigos, é os nossos ideais, aquilo que de facto nos distingue e agarrar-se a isso e não se deixar entrar em loucuras de movimentos fundamentalistas, ou seja, do que for, porque são tudo ilusões e, portanto, acho que há aqui uma pessoa muito conhecida em Oliveira das Mães que uma vez disse, tu vais longe e ainda vais ganhar muito dinheiro. Se me perguntares com sinceridade, não é isso que eu quero na minha vida. Eu quero, de facto, que as pessoas continuem a olhar para o Pedro Marques como um bom rapaz. Foram 1080 segundos com o Pedro Marques. Se quiserem colocar alguma questão ao Pedro, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com
Irei direcionar esse e-mail ao Pedro e será ele o próprio a responder às vossas questões. A ti, Pedro, só tenho a agradecer Eu que agradeço. por estes Muito 1080 obrigado. segundos. A vocês gostaria que comentassem, partilhassem e dessem feedback sobre o vídeo. Quando o estão a fazer, automaticamente estão a dar sinais positivos aos canais de distribuição, sinais estes que os conteúdos que aqui nós falamos são interessantes e outras pessoas devem ter acesso aos mesmos. Por isso, comentar, partilhar, dar feedback e subscrever o canal é importante. Obrigado por assistirem ao 1080 segundos do Pedro e até um próximo convidado em 1080 segundos.